Boa noite a todos, que possamos nesse momento estudarmos, a cada encontro, poder retomar novamente as atividades das palestras, com gratidão a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, que possamos refletir sobre essa mensagem de hoje, como disse o nosso irmão André e a nossa irmã Silmara, através de sua prece, que a espiritualidade nos envolva. Hoje iremos tratar sobre o tema "Muito se pedirá àquele que muito recebeu". Muitas vezes, ao lermos, nos depararmos com essa frase do Mestre Jesus, encaramos muitas vezes como de forma material e sabemos que a doutrina espírita nos traz, através da filosofia, trazendo de forma simplória um entendimento, para que entendamos que esse muito se pedirá somos a nós que passamos a adentrar na doutrina espírita, buscando a cada encontro, a cada leitura, podemos refletir claramente sobre esta mensagem. E aí, na nossa visão, reflete sobre a questão de estarmos frequentemente entregue ao trabalho, motivados de podermos fazer o ID, dedicarmos a essa tarefa. A doutrina espírita não está simplesmente para só apenas nos alimentar, mas sim praticar, pois sabemos que a todo instante estamos frequentemente, sendo visualizados e guiados pela espiritualidade amiga que nos conserva, que nos põe aí à prova, porque não estamos aqui por acaso. Sabemos que em outros momentos, em outras encarnações, tivemos aqui nossos débitos. Então não estamos apenas a passeio, a desfrutarmos do que aqui na Terra temos, mas sim de buscarmos nos melhorarmos como espíritos, constantemente em evolução. Nesse item 10, que fala sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu, traz a maneira de também refletirmos das nossas melhoras, não simplesmente olharmos o nosso irmão. Muitas vezes criticamos, por algum motivo, a forma que conduz o nosso irmão, mas começa dentro de nós mesmos, na procura de podermos fazer uma espécie, usando uma palavra simplória, de reciclagem, reciclar os nossos atos, podermos nos espelhar no Cristo, podermos, através de nossas atitudes, pois sabemos quando erramos, podermos nos dedicar à prática melhor, Então, automaticamente, quando fazemos essa atividade de podermos nos melhorar, o nosso próximo seremos espelho. E isso faz parte, dentro da nossa pequenez, de podermos a cada dia evoluir no passo a passo. Então, como diz na própria questão de 166 do Livro dos Espíritos, que diz assim, deixa eu pegar aqui. Que fala sobre o capítulo da a pluralidade das existências, no capítulo que traz como subtítulo a reencarnação. E nesta pergunta fala: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, ou seja, de melhorar-se? E aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma existência. Então, quantas vezes enfrentamos as dificuldades, e aí acabamos de criticar, resmungando, e sabemos que faz parte da vida. Se nos é colocado frente a nós, é porque daremos conta, é porque nos é confiado. Jesus, no momento que esteve aqui, quantos momentos difíceis, diante de sua superioridade, mas quantos momentos difíceis enfrentou ali diante de sua crucificação, vendo os seus presentes ali naquele momento, chorando, lamentando, mas esteve todo o momento em prece, dedicado ao bem, e em nenhum momento os criticou, simplesmente pediu apoio de Deus nosso Pai, pois eles não sabem o que fazem.
Então, quantos esclarecimentos podemos buscar diante do Evangelho e nos melhorar, né? Então, vemos nas casas espíritas quantos trabalhos tem para buscarmos ocupar aquela oportunidade, seja lendo a mensagem, na campanha do quilo, dedicando também a um trabalho de organização e limpeza na própria casa espírita, né? Dedicar-se a aprender, estudar, que também é um trabalho que envolve a toda espiritualidade e a todos que estamos aqui constantemente reunidos, aqueles que também acompanham através da internet. Sabemos a importância de estarmos na casa espírita, dedicados ao trabalho da sopa, trabalho abnegado em favor do bem de nós mesmos e do nosso próximo. Podemos dedicar também em diversas opções, né, oportunidades que tem na casa espírita. Então, por que não dedicarmos, né? Então, quando se fala sobre a questão de muito se pedirá, é esse entendimento que hoje nos encontramos aqui, buscando nos alimentar. E cadê a nossa parte de dedicarmos? O Consolador prometido, graças a Jesus e a Kardec, né, nos foi dado como conforto, né, e podemos entender, né, a nossa existência, nos melhorarmos. Então, por que não nos dedicarmos a essas atividades em prol de nosso próximo que está chegando, o conforto da casa espírita, até mesmo a sopa que é os mantimentos que são dados às pessoas necessitadas. Então, tudo isso é importante. E vemos que muito será cobrado quando fala aqui a nossa responsabilidade, porque quando fala que seremos cobrados, além de responsabilidade, está pregado a consciência, não é? Quantas vezes lemos no próprio Evangelho, né, em casa, no nosso lar, vemos aí em diversas obras, mas no momento que pegamos estudando, vemos ali e refletimos, eita, eu já errei aqui também. Então, isso é uma forma consciencial. Isso é reconhecer de que somos imperfeitos, mas estamos... A doutrina espírita é como um farol, né, que nos guia. É a luz que nos eleva, que nos ajuda a chegar por ali diante das dificuldades. Sabemos que somos muito pequenos comparado ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, mas a importância de não desistirmos. A importância de não desistirmos. A importância de estarmos ali pegados uns às mãos dos outros. Esse trabalho de caridade, pois a caridade não está apenas no mantimento que damos, mas sim na doação do amor, na doação da importância de trazer o nosso próximo a conhecer, né, as claridades através da doutrina espírita. Saber o motivo de estarmos dedicados em favor do bem do nosso próximo, pois sabemos que a vida, a lei do retorno está funcionando constantemente. Não é só aqui estarmos aqui na casa espírita e achar que já fizemos o suficiente, mas sim saber que lá fora nos será cobrado. Então, quantos irmãos nossos por aí não têm ainda esse esclarecimento? Então, por isso que Jesus diz também nessa questão de muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, seremos cobrados por isso. Então, vamos ver também na nossa questão moral. Sabemos que a espiritualidade está em volta constantemente de nós, seja dentro da casa espírita, seja em nosso trabalho, seja em um momento de lazer com o nosso próximo, familiares, enfim, estamos constantemente sendo guiados. Então, a importância de estarmos constantemente nessa reciclagem de nossas atitudes. Mesmo sabendo que das dificuldades, como vemos Divaldo Franco, né, e continuar aí no seu trabalho, posto em favor do bem, diante da casa do caminho, das suas dificuldades carnais ali, impossibilitando muitas vezes de seguir uma palestra, mas está ali dando o seu melhor. Quanto também, mesmo no momento de jovem, né, quantas dificuldades ele não recebeu. O próprio Chico Xavier, quantos momentos difíceis ele enfrentou, não é?
em seu trabalho, a negação de muitas pessoas em favor de não ajudar, talvez por fanatismo de outras doutrinas, outros segmentos religiosos, mas esquecendo o que o Cristo nos ensinou diante dessa caridade do amor ao próximo. Então, dentro dessa reforma íntima, quando vemos que a nossa visão não é sobre os nossos erros, não só do erro do nosso próximo, mas tirar, como diz no próprio Evangelho de Jesus, tirar o aguilhão que está ali na frente primeiro dos nossos olhos, né? Aquele tampão. E o Espiritismo nos faz ver isso, através de suas obras. Vemos o trabalho de Paulo de Tarso, através da obra Paulo e Estevão, as dificuldades que ele enfrentou ali, mas não deixou. Foi um trabalhador incansável, mesmo chegando ao martírio, aquele momento de sofrimento, perseguição, mas em nenhum momento ele deixou de seguir o Evangelho de Jesus. Enfrentou diversas situações que talvez hoje, diante da nossa pequenez, seria muito difícil, mas não impossível de enfrentarmos. Sabemos que constantemente, como vemos algumas guerras aí, que não é findável, infelizmente, mas que devemos ocupar-nos em prece, mantendo a esperança de que virá dias melhores. E a doutrina espírita nos faz ver, nos faz ter essa visão, nos faz acreditar em dias melhores. Então, vamos ver que essa reforma íntima também está em nós. A gente vê muitas vezes nos telejornais essas guerras, mas quantas guerras não fazemos muitas vezes com o nosso próximo, né? Nossos familiares, amigos, enfim, até mesmo no trabalho, ao receber uma pessoa, dependendo aí, e maltratar de alguma forma. Nós criticamos aquela guerra que tem bombardeio e tudo, mas às vezes uma palavra, uma atitude fere mais do que aquele ferimento que vemos de machucar, né, perfurações, porque também faz parte da nossa reforma íntima, de modificarmos, podermos dar o nosso melhor. Então, estava lembrando, hoje quando eu estava reestudando, né, fazendo a releitura, e aí me veio a lembrança que em 2019 estava preparando, foi no momento que estava aí para, infelizmente, adentrar no momento da pandemia, mas sabemos que faz parte do mundo de regeneração, né? E aí eu tinha recebido o convite, estava no preparo para iniciar as palestras. E hoje me veio essa lembrança, que eu ocupei essa oportunidade. Então, por que não podemos ocupar várias oportunidades que nos são dadas para o trabalho de levar o Evangelho de Jesus? Seja qualquer uma das ocupações, mas a importância deste convite. E aí me veio essa lembrança que, graças a Jesus, a Kardec, e a irmã Silmar e o irmão Soares me convidaram e me ajudaram, né, para adentrar nessas funções aqui do Bezerra. E, graças a Deus, tenho dado continuidade. Então, muito sou cobrado diante disso. Assim também somos todos nós, diariamente. Então, essa importância que eu quero trazer de estarmos sempre nesse retorno, de sabermos que as casas espíritas estão normalizando, né, o público, graças a Deus. Podemos ver mais irmãos encarnados presentes nas casas, pois estava, mesmo com o pós-pandemia, ainda estava vazio. Então é muito bom ver as pessoas reintegrando, né, as atividades e podermos ver essa socialização. Estaremos aí recebendo ao final desse final de semana, né, as famílias para doarmos as cestas básicas. Então vemos a importância disso no nosso dia a dia e quanto de trabalhadores que devemos estar junto, né, compilados a esse trabalho. Então, dando continuidade na questão 134 do livro O Consolador, por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz assim: como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? E aí a resposta traz:
A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas. Então, vemos aí falando mais uma vez sobre a determinação, né, divina, sagrada, que compele para ajudarmos na felicidade do nosso próximo. E aí, essa questão que nos traz que o homem agrava, né, ao amenizar o determinismo de sua vida. Então, somos escritores da nossa própria história, seja desta encarnação ou de outras oportunidades lá atrás. Então, mais uma vez, nos traz a cobrança de Emmanuel, nos alertando, não é? Os livros de Emmanuel sempre nos dando aquele puxão de orelha, e que realmente faz sentido. Se podemos ali, talvez muitas vezes, ao ler, podemos encarar ali de uma forma blindada, mas notamos a importância de estarmos sempre envolvidos em favor do bem. Vemos aí grandes trabalhadores, não só os que acompanhamos pela TV, né, em palestras, mas aqui mesmo do movimento espírita da nossa cidade. Os amigos que trazem inúmeros estudos, né, que dispõem de oportunidades para nós possamos estudar, seja presencial, virtual. Nada é por acaso. E se eles gravam, se nos convidam, é porque realmente a intuição está sendo trabalhada ali para nos trazer esse exercício. Então, não é só a nós que trazemos a mensagem, que trazemos o estudo, mas conspira tudo ao favor, tanto do que está ali estudando, né, assistindo a live, como também a nós mesmos, pois há uma influência do bem em favor de nós. Então, constantemente, nós sabemos como está cada pessoa, né? Não devemos manter a crítica, mas sempre fazer um convite àquele irmão que está ali por alguma oportunidade, afastado, por algum motivo. Às vezes falta só um empurrãozinho. Então, vemos nesse título do tema de hoje a importância de estarmos cientes, a consciência de estarmos buscando cada vez mais, né, em favor do bem, do trabalho abnegado. Como eu trouxe aqui, que no caso vemos constantemente na cada leitura do Evangelho, né, o roteiro de Jesus. Vemos a experiência com que ele nos traz à luz da doutrina espírita, a cada mensagem, a cada reflexão que podemos fazer. Ainda continuando aqui no capítulo, que eu vou ler aqui esse item 10, o servo que souber da vontade do seu amo, o amo que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, fizer as coisas dignas de castigo, ou menos castigo, menos punido será. Quando ele fala do amo aqui, é do nosso Mestre Jesus, é de Deus nosso Pai. Ou seja, quando ele diz, se não fizermos a sua vontade, como será do outro lado quando voltarmos à pátria espiritual? Seremos cobrados, pois tivemos a oportunidade, diante de tantos espíritos que desejam encarnar para superar seus estados de erraticidade, suas reformas íntimas, e em si deixarmos essa água escorrer por nossas mãos e não nos dedicarmos a esse trabalho. Já pensou? Estarmos diante do Mestre, Ele que nos confiou essa grande oportunidade, Ele como modelo e guia. E sabemos, conhecedores dessa encarnação, podemos conhecer a doutrina espírita. Sabemos que
diante da nossa pequenez, em outras oportunidades, podemos vir ainda como encarnados, encarnar aqui. Mas não sabemos como será as oportunidades de conhecermos o Consolador prometido. Eu sempre fico pensando comigo, espero que, se for para vir, né, que sabemos as nossas dificuldades, mas que em outras oportunidades eu possa conhecer a doutrina espírita, porque ela é consoladora. Ela é a ciência e a filosofia. E ela nos traz esse amor. Quando lemos a cada detalhe da codificação que Kardec nos traz, vemos em cada detalhe a sua caridade. Diante de cada texto complexo, que às vezes buscamos ali no dicionário, quando trazemos a dedicação de irmos buscar, chega, nos enche ali pela inspiração. Até conversando com outros grupos que tem, compartilhamos também, falam que sentimos arrepios devido a essa importância que damos a cada estudo, a cada leitura da literatura espírita. Então, esse é um trabalho que devemos não só ler e estudar, mas praticar. E sabemos que é difícil, não é fácil, mas requer dedicação, requer reconstrução. A cada dia é uma oportunidade. A cada dia é uma oportunidade. Teve um tempo que eu estava um pouco, certa feita, né, afastado um pouco das atividades da palestra, mas estava sempre vindo para os estudos, porque sabíamos do corre-corre de cada um. E ali, naquele trabalho, estava me tirando a oportunidade de me dedicar ainda mais à doutrina espírita, de poder ainda mais estar ali buscando, né, me empenhar mais no trabalho doutrinário. E aí, de repente, né, que veio o desligamento desta empresa e me veio a reflexão: nada é por acaso. Às vezes não queremos enxergar. E aí continuei em outra oportunidade, em outra empresa, né, e retomei as atividades. Então fica uma reflexão: será que realmente não dá, ou será que realmente somos nós mesmos que colocamos alguns empecilhos, ou então nos importamos com as coisas que são passageiras aqui? O pouco, como diz, o pouco com Deus é muito. Então fica mais uma mensagem a cada reflexão que possamos fazer. É como uma vez eu estava vindo, né, caminho aqui da Casa Espírita, e estava chovendo. Chuva bastante forte, sem casaco, do nada. Uma chuva que pegou ali de repente. E eu estava vindo esse dia de moto. Aí eu vou chegar molhado, mas eu não vou deixar de ir. Quando cheguei no centro, eu vinha do universitário, quando eu cheguei no centro, estiou. Olha só se eu tivesse deixado de vir à Casa Espírita por simplesmente a chuva. Então, há provas na vida, há situações que realmente são testes. Assim como passamos na faculdade, no tempo de colégio, pelas provas, as avaliações, né, estágios, assim também é a vida. Então, a cada momento desse que passamos e que podemos refletir através dos compartilhamentos do nosso próximo, devemos agradecer a oportunidade, porque com essa inspiração vamos alimentando a fé um do outro. Então, por isso, a importância de estarmos sempre motivados. Eita, estou saindo do trabalho, vai chegar em cima. Venha, vai estar de todo jeito, harmonizado, o ambiente está aqui para lhe receber. Quantas vezes eu não já vim diretamente com o fardamento da empresa? Mas vem a importância de estarmos aqui alimentando nosso espírito. Às vezes chegamos um pouco constrangidos por chegar próximo ao final, mas ali, no momento que você chega,
uma mensagem que está sendo compartilhada aqui pode ser para você. Então, a importância de estarmos envolvidos, de buscarmos cada vez mais esse alimento. Passamos pelo alimento, de repente, quantas vezes não enfrentamos um momento aí da carga horária exceder, seja em qualquer atividade diária, e de repente passa sem se alimentar. Não é mesmo? Passa. Agora o pão espiritual, o alimento espiritual, vemos aí constantemente o índice de suicídio, o índice de pessoas com problemas psíquicos, desacreditadas, sem fé. Já pensou se também deixarmos de estarmos nos alimentando e trazendo uma mensagem para o nosso próximo? Às vezes achamos quem sofre com algum problema, muitas vezes não diz. Está simplesmente como vemos no carnaval com a máscara, mas está passando por momentos de dificuldades. E quando compartilhamos, alguma mensagem, alguma frase, um livro, ou presenteamos com um livro espírita, quando fazemos isso, alimentamos esperança no nosso próximo. Aquela pessoa se sentiu lembrada, sentiu um amor, uma caridade, sentiu o seu cuidado, assim como nos ensinou o Mestre Jesus, e Ele fez e faz conosco. A espiritualidade está aí constantemente. Uma vez, certa feita, eu vinha trafegando e do nada uma inspiração, vi um pensamento para ir por outra rua. Quando cheguei mais à frente, estava a rua interditada, com um acidente. Talvez não fosse comigo, mas iria de qualquer forma ali me atrapalhar diante da minha passagem. Então devemos sempre estar atentos aos sinais. Devemos sempre estar atentos, pois nada é por acaso. E vemos constantemente, seja nos livros que nos inspiram a sermos melhores, o cuidado da espiritualidade conosco, assim como filmes, estarmos envolvidos com coisas boas, coisas que nos alimentam, que nos faz crer em um amanhã melhor, que nos faz cada vez mais buscarmos sermos melhores. Como diz em Filipenses, na carta aos Filipenses, tudo podemos naquele que nos fortalece. Vemos grandes trabalhadores levando a mensagem, ensinando. Somos eternos aprendizes. E constantemente é bom ir aprendendo, alimentando. Eu mesmo gosto muito dos estudos que fazemos, seja acompanhando pela própria internet, como também principalmente os presenciais que fazemos aqui, unidos juntos, todos juntos, seja com os irmãos encarnados e os desencarnados. Então, chegando aí, o Natal bem na porta, momento de reflexão, momento de cuidarmos uns dos outros a cada dia. Mas sabemos que sempre nesse período natalino nos traz mais uma certeza de pensar mais sobre isso, sobre esse cuidado. Pode ver que muitas vezes, quantas vezes nos deparamos, mas no Natal o pessoal pensa, depois começa tudo de novo e depois vai repensar. Devemos repensar diariamente em nossos atos. Podemos ler, estudar nós mesmos. Saber que se diante daquela nossa atitude, se queríamos que o nosso próximo fizesse conosco, será mesmo que eu iria aceitar? Será mesmo que eu ia gostar de receber? A importância de estarmos fazendo sempre essa reciclagem, essa reforma íntima em favor de nós e do nosso próximo. Pois sabemos que no nosso convívio pode haver pessoas, sim, que tenhamos débito. Quantas vezes vemos ou convivemos com pessoas e aí achamos que aquela pessoa
nunca viu e naquele momento a pessoa diz, não vou com a cara dessa pessoa não. Não demos nenhuma oportunidade de conhecer. Então, a cada dia mais, procurarmos levar, fazermos o ID, sermos pontes. Hoje mesmo, falando com uma cliente minha, na farmácia, e ela falou da importância, né, de podermos dar um sorriso para ela. Ela disse, olha, eu gosto muito, não importa o preço das coisas, mas onde eu chegar eu gosto do sorriso, gosto de ser bem atendido. Então, todos nós gostamos de sermos recebidos com um sorriso no rosto, né? Trazemos aí essa alegria que contagia. Pois há muita, do mesmo jeito que há o bem, há também o mal. Então devemos sempre escolher o melhor caminho, o favor do bem, como o Mestre nos ensinou. Ele em nenhum momento desacreditou. Vemos a passagem de Maria de Magdala, onde ela poderia ser ali apedrejada, como foi criticada, e o Mestre Jesus a reconheceu. Aquele momento ali. Como ele disse, alguém me tocou. Aquela mulher que estava ali, repleta de fé. E aí ele, mas no meio de tanta gente, né? Ele sentiu a presença daquela mulher. Aquela mulher que tinha um reflexo, uma luz inspiradora diante de suas iniquidades, mas o melhor de tudo é que ela tinha júbilo, tinha alegria em seus olhos e queria ali de alguma forma chegar perto do Mestre Jesus. Então, assim como ela, que possamos a cada instante podermos chegar perto do Mestre Jesus, podermos buscar sermos melhores do que o que fomos ontem, do que o que fomos há alguns instantes, em algum momento. Podermos buscar a nossa melhora. Se eu errei, mas daqui a pouco vai ter uma oportunidade que eu possa acertar. O importante é sabermos que a cada dia virá uma oportunidade. Então, como diz o apóstolo Paulo, até no filme, não sei se vocês já assistiram, mas fica a dica, quando ele diz sobre a fé que ele pegava para não deixar ali, quando ele viu o mar, ele compartilha como que a fé no sentido figurado, e quando ele pega ali, simbolizando a fé, escorrendo em suas mãos, falando daquele romano ali, que o caçava, e Paulo todo instante, tentando ajudar a sua filha, um trabalhador que decidiu amar. E sabemos que, pelo conteúdo da história de Paulo, ele era bem ríspido, mas ele reconheceu seus erros. Ele mudou. Ele escolheu fazer sua reforma íntima. E por que nós não podemos também fazer? É muito inspirador a cada leitura destas obras. Então, que possamos cada vez mais estudar, buscarmos o conhecimento, podermos ajudar o nosso próximo, a caridade permanente em nosso lar, em nosso trabalho, em nosso bate-bola, conversa entre amigos, reuniões na casa. Então, que Jesus possa cada vez mais, junto à espiritualidade, adentrar em nosso ser, em nosso eu. Que possamos olhar para o nosso próximo e ver Jesus. Podemos ver a cada instante a nossa melhoria, buscarmos o nosso melhor. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos retornar aos nossos lares cada vez mais esperançosos e repletos de amor, hoje e sempre. Que assim seja.